Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da comunidade católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 24 de março, terça-feira da quinta semana da Quaresma. Nós já estamos na Semana das Dores, tá bom? É só para lembrar que nós estamos nos aproximando da Semana Maior. Então vamos preparar o nosso coração. Não deixe de vivenciar todo esse momento lindo que a igreja nos oferece. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procureis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas faço aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus já estava próximo, já estava sabendo tudo o que ia acontecer. Ele já estava se preparando para entrar em Jerusalém, glorioso lá, sentado no seu jumentinho, né, montado no jumento, na jumenta, né? Ele já estava se preparando. A entrada triunfal de Jesus, como vai acontecer para nós, aqui também estava perto de acontecer para eles, né? E Jesus já estava falando para eles os finalmente. Chegou, agora o tempo chegou, agora não tem mais o que falar, agora a hora chegou. Ou vocês acreditam que eu sou o Filho de Deus e vim nesse mundo para salvar vocês, ou então desiste, porque no tempo não tem mais. Tem 3 anos que eu estou aqui falando quem eu sou. Tanto é que Jesus vai dizer: Quando elevares o Filho do Homem deste mundo, vós sabeis que eu sou. Cadê? Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quem é o eu sou? Se a gente for olhar lá no livro de Moisés, quando Moisés viu a sarça ardente, quando Moisés quis chegar perto e Deus falou: Tire as sandálias dos pés, porque este lugar que você está pisando é terra santa. Aí ele falou: Olha, eu preciso que você vá lá no Egito libertar o meu povo. Vai lá procurar o faraó e falar para ele. Aí ele falou: Mas eu vou falar, qual o seu nome? Quem que eu vou falar que me enviou? Aí Deus vai falar: Você vai dizer que o eu sou te enviou. Porque Deus, Ele é. Ele não era, Ele não vai ser, Ele é. Eu sou hoje, presente. E Ele continua sendo o eu sou hoje. Jesus ainda é o eu sou e vai ser sempre o eu sou. Porque para Deus, gente, o tempo é esse. O eu sou, o nome todo-poderoso. Abaixo desse nome, a este nome, todo joelho vai se dobrar. No céu, na terra, nos infernos, e toda língua há de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o eu sou. Então aqui Jesus está dizendo: quando elevares o Filho do Homem. Aí nós sabemos que lá na paixão de Jesus,
né? Jesus carrega a cruz, vai lá, deita, eles pregam Jesus na cruz e eles elevam Jesus lá no alto do monte. Jesus fica para cima, né? Tem dois aqui, mas Jesus tá no meio e a cidade toda vê Jesus. E aí, quando Jesus inclina a cabeça, o véu do sacrário se rasga, o tempo se fecha de 12:00 às 3:00, o tempo fechou, né? Houve terremoto, maremoto, houve uma confusão danada. O tempo, a própria natureza se revoltou com o que eles estavam fazendo com Jesus, né? Então eles ficaram todo mundo assustados. E quando Jesus, enfim, inclina a cabeça, eles vão falar: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Alguns, não todos, alguns. Porque os sacerdotes que mataram Jesus, aqueles sumos sacerdotes, eles não reconheceram, não. Alguns judeus reconheceram, como aqui. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Mas aqueles sacerdotes, eles não acreditaram. E nem queriam acreditar porque eles não queriam perder o posto deles. Eles podiam até parar para ler a Escritura, parar para analisar os fatos, parar para entender, olhar para Jesus, ver a mansidão na voz dele, falar assim: não, esse não é um profeta como outro qualquer. Esse veio mesmo de Deus. Mas eles não quiseram estudar isso. Conta a sua história para a gente. Vem cá. O que a gente pode fazer para você, então, né, libertar o povo da escravidão de novo, que eles estavam de novo se corrompendo. Foi para isso que Jesus veio, né, para libertar. Só que não era uma libertação, libertação de reis, né, de escravidão, como lá no Egito, não. A libertação da alma. Que até a vinda de Jesus, todo mundo que morria ficava num lugar só. A partir do momento que Jesus abriu as portas do paraíso, aí todos eles e todos nós temos acesso à presença de Deus, face a face. Todos nós poderemos ver a Deus, porque Jesus abriu as portas do paraíso para nós. Essa é a diferença de Jesus para os outros profetas. Essa é a diferença. E Jesus está aqui explicando para eles, está explicando o que eu vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, o que eu ouvir da parte dele é o que eu falo para o mundo. Jesus veio para o Pai e voltou para o Pai. Jesus, ele é Deus. Eles não queriam acreditar, apesar de alguns terem acreditado, graças a Deus se converteram, né? Mas Jesus estava já se preparando para entregar a sua vida. E ele foi obediente até a morte de cruz. Tudo que ele conversou com o Pai lá no céu, todos os planos, tudo que eles traçaram lá, né? Vamos imaginar aí alguém que vai fazer, um exemplo, né? Vamos fazer uma viagem, vamos. Então vamos sentar, vamos anotar tudo isso, tarará, 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 tarará. Né? Você vai lá, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Vamos imaginar que eles estavam ali, né, se organizando para Jesus vir. Não precisava disso, mas eu estou fazendo, né, um cálculo humano nosso aqui. Tudo que eles combinaram, Jesus fez. Tanto é que lá no Horto das Oliveiras, Jesus vai sabendo já o que ele ia passar. Ele falou: Senhor, afasta de mim este cálice, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque foi para isso que eu vim, para passar por esse momento. E aí Jesus se entrega. Os soldados vão, pegam Jesus, prende, leva de madrugada, né, faz toda aquela coisa escondida para o povo não ver. O povo estava dormindo, só quem estava ali eram aqueles homens que queriam matar Jesus, que foram para diante de Herodes e tudo. Quando o dia amanheceu, Jesus já estava condenado à morte e carregando a cruz para o Calvário. Quando o povo acordou, Jesus já havia sido condenado. Eles fizeram tudo isso na calada da noite, porque eles não queriam deixar Jesus ser libertado, por medo do povo se revoltar, porque o povo podia se revoltar. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo, vocês não podem matar ele. E haver uma revolução ali. Eles fizeram tudo de madrugada. Né? Nós vamos ver isso nas próximas leituras aí da semana, do Domingo de Ramos, até o Lava-Pés, nós vamos ver tudo isso. Prestem bem atenção, gente, viva esse momento com toda a força do seu coração. Eu estou me preparando e eu fico triste de ver as pessoas não ligarem para as coisas de Deus. Eu fico triste,
Porque a gente está vendo, as pessoas estão fazendo planos para a praia. Cara, não é feriadão, é Semana Santa. É Jesus que se deu numa cruz por nós. Ah, Marta, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás. Isso não existe mais. Agora vamos viver a nossa vida. Não. O tempo está se atualizando. Quando Deus tirou o povo do Egito e falou que essa memória seja perpétua, perpétua, para sempre. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto Jesus não voltar a segunda vez, nós vamos comemorar sim a Páscoa, a passagem da morte para a vida. E é um tempo favorável para a nossa conversão. É por isso que Deus permite que a gente viva isso. As pessoas estão levando as coisas, de qualquer jeito, não querem nem saber, vivendo, comendo, bebendo, se dando, fazendo o que for. Cuidado, porque Jesus está voltando. Amém? Que a gente possa ter esse dia maravilhoso, eu e você, viver em comunhão com o Senhor, estar ali na presença de Jesus. Que o Senhor possa estar conosco também, que você possa querer mudar o seu coração e querer estar na presença do Senhor. Viver essa semana maior, com toda a força do seu coração. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.